introdução, né, para os alunos que o prestigiarão na manhã de hoje, mas eu acredito, né, que em tempos como esse, nós devemos ser lembrados não só do grande currículo, professor Bruno, que além de ser doutor pelo NAIA, além de ser doutor pela PUC de São Paulo, não é isso, Bruno? Sim. Na pesquisa de tributária, o Bruno é procurador, né, municipal da Secretaria da Fazenda, de Finanças Públicas, e o Bruno, além de tudo isso, galera, que vocês vão encontrar lá no Lattes, no currículo dele, eu queria, na verdade, confidenciar para vocês uma pequena história, na verdade, né, que envolve aqui o meu querido convidado da manhã de hoje, o Bruno. Enquanto ele estava no período da pesquisa de fechamento de uma das 2 teses que ele defendeu, né, e isso daqui foi uma coisa assim muito, muito espetacular, muito de celebrar, né? Ele defendeu 2 teses no mesmo ano, né? Eu encontrei com ele de manhã cedo, num cubículo que é lá na Senador Lemos, né? E aí eu falei, Bruno, o que tu fazes por aqui? Aí ele disse, não, eu estou aqui pesquisando. E ele lá, sentado no cubículo, com o notebook dele, com os documentos, fazendo a pesquisa, escrevendo a tese, né? E aquilo me tocou profundamente, porque eu vi exatamente, né, um pesquisador ali, pesquisando, produzindo, interessado, coletando dados. Aí ele saía, ia lá esquentar uma tapioquinha no micro-ondas, Iracema tinha deixado pronta para ele, né? Cuidando da saúde. Mas o ser humano que está aqui, pessoal, o ser humano Bruno Silveira Vieira, além de todos esses títulos, eu tenho o costume de dizer isso para todos os meus amigos, né? Eu acho que a maior honraria que nos concede, né, é justamente continuar sendo essa pessoa, né, sempre humilde, continuar sendo essa pessoa enfrentando os desafios, não só pessoais, profissionais, mas também os desafios de compreender e de mudar a nossa situação, mudar o nosso enfoque sobre a cidade, através da pesquisa dele, através da contribuição dele, né? E várias vezes, né, e aí eu encerro essa pequena quebra de protocolo, né? O Bruno, ele foi uma das pessoas que mais me lembrou da necessidade da gente sempre olhar para aqueles que estão mais próximos de nós. E com isso, então, eu recebo o Bruno na manhã de hoje para que ele possa dar a sua contribuição no tema, né, sobre o meio ambiente, especificamente que ele vai falar na manhã de hoje é sobre a efetividade ou inefetividade, né, da função social da propriedade. Então, Bruno, com a palavra você, né, e a todas e todos novamente, meu bom dia e aproveitem o evento da manhã de hoje. Bem, gente, vamos lá, né? Bom dia, aproveito para renovar. Acho que é o professor Stael, você está com o áudio aberto. Bem, eu aproveito para renovar a saudação que eu fiz há pouco ao professor Stael, grande amigo, professora Bárbara Linda, que eu brinco com ela, que é a Bárbara Feio, né, uma grande amiga, e também ao professor Papaléu. E ainda há pouco a professora Bárbara me elogiou, né, e eu disse que os elogios justificam-se porque ela é amiga, né, e eu falo a mesma coisa ao Alberto, né, Alberto Papaléu, como nós conhecemos, é um grande amigo, amigo de reuniões sociais, de tomar uma cervejinha, e aí ele conhece um pouquinho melhor a minha vida, né? E aí os elogios dele justificam-se por conta disso, tá? Uma coisa ele falou aí que é verdade, né? Eu acho que todos nós, pessoal, precisamos alimentar no nosso interior a humildade, né? A humildade é algo que desde o mais simples acadêmico de direito ao pós-doutor, né, é necessário que nós possamos alimentar esta semente para que ela nunca morra. Porque só através da humildade no sentido de ter a compreensão de que não conhece nada, é que a gente consegue avançar no sentido de obtenção de conhecimento, de formação, né, acadêmica e da possibilidade de ajudarmos outras pessoas, né, socializando que um pouco a gente já sabe, tá? Bem, vamos lá, feita essa
pequena apresentação. Eu fiz uma apresentação aqui, havia combinado com o Alberto de falar sobre meio ambiente, né, enquanto um direito fundamental e a sua efetividade ou inefetividade, tá, meus caros? Eu dividi essa minha apresentação e aí a gente pode fazer o seguinte, eu vou falando e se houver alguma necessidade de intervir, os professores, mas também os alunos, eu queria que o Papaléu fizesse essa mediação, né? Aí vocês mandam uma mensagem para o Papaléu poderia ler, né? Se for uma intervenção assim que o Papaléu, e aí você vai ser o mediador no sentido de filtrar. Se for uma intervenção que realmente possa ajudar aqui a nossa conversa, né? Que é isso que eu venho me propor, uma conversa sobre um determinado tema, aí o Papaléu, meu amigo, você está autorizado a interromper, eu dou uma paradinha, a gente reflete sobre aquele tema, tá bom? Então vamos lá, eu dividi aqui e dei um tema, dei um título, né, a minha fala aqui, uma fala que vai conduzir a nossa conversa. Eu dei aqui o título de Meio Ambiente como direito fundamental e sua inefetividade. Tá? Dividi a minha fala em 3 momentos, eu vou falar sobre meio ambiente, a segunda sessão fala o meio ambiente, né, enquanto um direito humano, e a terceira sessão fala sobre inefetividade, tá? Mas antes de tudo, meus caros, eu preciso alertá-los que preliminarmente eu precisarei falar que nesta minha apresentação e a partir do que eu compreendo, direito fundamental ele é sinônimo de direito humano, tá? Então, todo ser humano precisa ter uma série de direitos fundamentais à garantia da vida, da sua dignidade. Tá? Então, quando eu falar direito fundamental ou direito humano, entendam como sinônimo. Eu sei que existem juristas, filósofos que estabelecem diferenças, mas eu, como sou muito pragmático, eu sempre trabalho com a lógica, né, da igualdade. Tá? O outro alerta é que eu farei um desafio, né, aos que aqui estão, no sentido de provocá-los, né? E essa provocação, ela diz respeito a uma ideia de reflexão sobre uma ideia de hermenêutica constitucional. Eu quero tentar desconstruir ou ressignificar valores. Por que eu digo isso? Porque muitos, e aí vem o senso comum, né, entendem que meio ambiente restringe-se ao meio ambiente natural. O meio ambiente restringe-se ao verde, às florestas, aos rios, aos animais. Né? O que eu quero demonstrar aqui é que não. Né? O meio ambiente ele é muito mais amplo do que o senso comum nos leva a crer. Né? Então, eu posso pensar meio ambiente em diversos vieses, diversas óticas, diversas dimensões. Tá? E também, como eu disse ainda há pouco, o meio ambiente ele é um direito fundamental e, por ser fundamental, ele diz respeito também, posso concluir que ele é um direito humano, necessário à garantia da dignidade de todos os seres humanos. Tá? Bem, mas no que diz respeito a meio ambiente, este meu primeiro desafio aqui parte da ideia de que o meio ambiente precisa ser compreendido numa visão holística, plural, e não restrita. Né? E aí eu peço, venha aos presentes para fazer uma leitura de um trecho da lição do professor José Afonso da Silva, que é muito semelhante ao que o Celso Antônio Pacheco Fiorilo fala também, e outros pesquisadores. Ele vai dizer que o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado em todas as suas formas. Então, o que eu quero destacar aqui é que, diferentemente do senso comum, a doutrina, José Afonso da Silva, vai dizer que o meio ambiente ele tem, né, uma espécie de feixe. Claro que é um feixe apenas didático, porque o meio ambiente ele é uno, ele é um só. Né? Mas ele vai destacar, né, posteriormente, que o meio ambiente vai se dividir em meio ambiente natural, meio ambiente artificial, cultural e do trabalho.
Mas eu quero destacar ainda aqui, para não perder o fio da meada com o que nós estávamos falando agora há pouco, antes de nós começarmos. No conceito dele, ele vai falar em desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele não pode, meus caros, me perdoem, né, a ênfase da minha fala, mas o meio ambiente ele não pode ser pensado numa ótica econômica. Professor, mas a economia a gente vai descartar? Claro que não. Claro que não. Porém, o meio ambiente, o desenvolvimento, ele precisa levar em consideração a economia, o aspecto econômico, a iniciativa privada, o empreendedorismo, porém, de acordo com a nossa ordem constitucional, com o nosso ordenamento, numa análise sistemática, o meio ambiente ele precisa estar amparado num tripé, que é a economia, mas também é o ser humano e a natureza. Então, quando eu pensar em desenvolvimento, eu preciso pensar nesse tripé, nessas 3 balizas que o sustentam enquanto conceito. Pensar em desenvolvimento apenas pela ótica econômica, eu não estou falando de desenvolvimento, eu estou falando em crescimento econômico. Isso está ultrapassado. Quem ainda pensa assim, é bom rever, estudar, né? Porque a própria ordem constitucional que nós estamos sujeitos, ela já demonstra isso. Diversos artigos da nossa Constituição demonstram que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, está submissa a uma ordem de desenvolvimento sustentável, que leva em consideração ao tripé, tá? Bem, e aí essa classificação, essa subdivisão de uma coisa que é só. O meio ambiente é um só, é uno. Porém, pedagogicamente, né, para efeitos didáticos, a doutrina, o José Afonso, o Celso Antônio, né, o Edson Milaré, subdividem em meio ambiente natural, que seria aquela parte do meio ambiente voltada para a tutela dos animais, dos vegetais, dos rios, do ar, né? Por outro lado, o meio ambiente artificial. Aqui, meus caros, é um pouquinho mais difícil entender, porque o meio ambiente artificial ele leva em consideração a utilização do meio ambiente natural quando o homem transforma a natureza. Ele transforma o curso dos rios, ele transforma o relevo, né, por meio da técnica da ciência, né? Evidentemente que o homem não consegue controlar a natureza na sua magnitude. A natureza ela é muito forte, né? Pode ver aí as grandes catástrofes naturais, né? Apesar da ciência, o homem não controla a natureza. Ele utiliza a ciência e a transforma em determinada medida. E quando eu penso em meio ambiente artificial, é quando o homem, ele, através da ciência, transforma o meio ambiente natural e transforma ele, garantindo, por exemplo, a existência de cidades. Belém do Pará, onde nós vivemos, a região metropolitana, onde a maioria de nós mora, há séculos passados, era, né, um locus, um território coberto por florestas, habitados por índios, né, por indígenas e povos tradicionais, de modo geral, né? Hoje nós temos uma cidade milionária, né? Segundo o entendimento do professor Milton Santos, geógrafo conhecido mundialmente, uma cidade milionária, ou seja, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, mas, porém, uma cidade que é milionária em problemas sociais, econômicos e espaciais, tá? Então, se eu penso em meio ambiente artificial, eu posso comungar alguns dispositivos, né, constitucionais. Eu posso pensar no artigo 225, que fala do meio ambiente. Eu posso pensar no artigo 21 da Constituição, inciso 20, que vai dizer que compete à União definir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Mas também eu posso, somado a esses 2 dispositivos, pensar no artigo 182, que é o capítulo da política urbana. Então, nesta interpretação sistemática desses trechos do nosso texto constitucional,
eu posso ver claramente a ideia de um meio ambiente artificial, ou seja, um meio ambiente natural transformado para o homem, para que o ser humano utilize. E aí eu posso pensar em meio ambiente artificial fechado, né, que são os prédios, que são as edificações em geral, mas eu posso pensar também em meio ambiente artificial aberto, que são os espaços públicos, são as praças, né, são as ruas, são as ciclovias, ciclofaixas, são as calçadas, certo? Bem, meio ambiente natural, meio ambiente artificial, e aí eu chego, segundo a classificação, no meio ambiente cultural. Ele é muito parecido com o meio ambiente artificial. O homem utiliza-se da natureza, transformando-a. Porém, neste caso, o meio ambiente artificial, segundo a classificação que eu trago a vocês, ele vai se diferenciar do meio ambiente artificial. Por quê? Porque, neste caso, os elementos que compõem este item, esta parcela no meio ambiente, eles têm um valor diferenciado. Eles são patrimônio histórico, artístico, cultural de uma determinada sociedade. E nós que vivemos numa cidade fortemente influenciada por uma ocupação, vamos dizer assim, né? Por uma presença lusitana, nós temos um patrimônio artificial relevantíssimo. Infelizmente, nós, a nossa geração, a geração dos nossos pais, avós, não deram tanta importância. Tanto é que o nosso centro histórico, a cada dia que passa, vem se degradando mais. Então, eu acho que até é uma provocação que eu faço a todos nós para que nós possamos dar maior atenção a esse acervo patrimonial, né, a esse patrimônio histórico edificado que nós possuímos e que nossos antepassados nos deixaram, né? E aí, toda vez que eu falo de centro histórico, eu fico um pouquinho empolgado e lembro de algumas cidades que eu já viajei, cidades no Brasil e também fora do Brasil, aonde a parte histórica da cidade é muito bem preservada, serve de fomento à economia, porque acaba atraindo turistas, né? E muita gente diz que o turismo ele é uma indústria sem chaminé. Então, essas cidades ela conseguem renda, conseguem desenvolver-se por meio de um turismo cultural, muito por conta da preservação do seu acervo patrimonial edificado. E nós aqui em Belém estamos, a cada dia que passa, como eu disse ainda há pouco, descartando essa riqueza que nós temos e que diz respeito à nossa memória enquanto belemenses. Né? É uma memória identitária, é a nossa identidade. Quando nós pensamos em Ver o Peso, quando nós pensamos nos diversos palacetes que nós temos, no Bolonha, né? No Palacete Pinho, o que é isso? Isso é uma memória, né? Uma memória que nós temos da cidade. Isso nos identifica enquanto moradores de Belém. Então, esse aspecto do meio ambiente, o meio ambiente cultural, me causa muita inquietude. Né? Bem, e aí eu vou caminhar para a última dimensão, vamos dizer assim, do meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é aquele locus onde nós trabalhamos, né? Onde os senhores e as senhoras trabalham, e que precisa, né, ter salubridade. Momento tão difícil que a gente vive, né? Envolvido com a questão sanitária, o local que o trabalhador, a trabalhadora trabalha, exerce sua função laboral, precisa também ser salubre. O trabalhador, a trabalhadora precisa estar imune a agentes, né, que possam causar algum dano físico a ele. As grávidas precisam ter, né, um local de trabalho adequado. O portador de necessidades especiais também, etc, etc. Tá? Então, essa dimensão também tem um assento constitucional. O artigo 200 da Constituição vai dizer, novamente, eu falando aqui, enaltecendo o SUS, vai dizer o seguinte: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, inciso 8º, vejam só, colaborar na proteção do meio ambiente.
nele compreendido do trabalho. Então, o SUS também tem essa competência de fiscalizar, ajudar, contribuir para que o meio ambiente geral, mas também o meio ambiente de trabalho, seja salubre a todos e a todas. Tá? Então, feita essa demonstração de que o meio ambiente é um só, porém, didaticamente, pedagogicamente, a doutrina o subdivide, é necessário dizer que essa subdivisão ela é útil metodologicamente, porque a partir dela nós podemos identificar quais são os indivíduos que causam a degradação, seja no meio ambiente natural, seja no meio ambiente artificial, cultural ou do trabalho. Mas também esta subdivisão vai facilitar identificar qual é o bem protegido, o bem tutelado pelo direito. É o rio, né? Não sei se todos sabem, mas nós temos uma série de rios urbanos. Os nossos canais, canal, né, da Pirajá, né, etc., etc., são rios urbanos. Muitas cidades da Europa já recuperam os antigos canais e transformam novamente ou recuperam para que sejam rios urbanos, para que tenham vida. Né? E nós estamos indo na contramão. Né? Estamos continuando a degradar os nossos rios urbanos, o nosso meio ambiente urbano, fazendo com que, né, a natureza, né, a sustentabilidade urbana seja fragilizada cada vez mais. Tá? Então, a metodologia que divide o meio ambiente em 4 eixos, em 4 dimensões, ela tem esse aspecto positivo. Identifica o indivíduo degradador, mas também identifica qual é o bem tutelado. Bem, na segunda sessão, eu vou pular aqui o conceito da Política Nacional do Meio Ambiente, que basta que a gente acesse a lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, tem um conceito do que é meio ambiente. É um conceito que hoje está defasado, mas digo de passagem que ela é de 81, portanto, no auge da ditadura militar, né, e àquela altura, né, é de se estranhar que uma lei dessa dimensão tão importante, que foi recepcionada, tenha sido, né, aprovada naqueles tempos tão sombrios. Tá? Mas, diga-se de passagem, nesse ponto, os militares puderam, né, avançaram, foram bem em permitir que essa Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei tão importante ao meio ambiente em todas as suas dimensões, fosse aprovada. Tanto é que hoje ela ainda produz efeitos devido ao fenômeno da recepção. No que diz respeito à segunda sessão, eu disse ainda há pouco que o meio ambiente ele deve ser considerado um direito fundamental, um direito humano. Porque sem meio ambiente, sem qualidade de vida, o ser humano não consegue viver. Tá? E aí, meus caros, o texto constitucional está recheado, né, de dispositivos que, se nós fizermos uma interpretação completa, sistemática, nós chegaremos a essa conclusão. Tá? Bem, e essa proteção do meio ambiente, ela é fruto de uma evolução dos direitos humanos. Né? Vocês já devem ter estudado, quem não estudou, a doutrina geralmente divide, né, os direitos humanos em gerações ou dimensões. Eu prefiro dimensões. Você quer falar, professora Bárbara? Não. Ah, tá. A doutrina costuma diferenciar, separar, né, classificar os direitos humanos em gerações ou dimensões. Eu prefiro dimensão, porque se for geração, dá a ideia de que uma geração termina e começa outra. A segunda geração termina e começa a terceira, e não existe isso, né? Elas foram se sucedendo, se entremeando e se completando, né? E a doutrina entende que o meio ambiente ele é fruto dessa evolução dos direitos humanos no mundo, tá? Bem, o próprio STF também ele vai deixar muito claro que existe uma estreita relação dos direitos humanos fundamentais com o meio ambiente. Na mesma esteira, ele vai dizer que qualquer ação administrativa do Estado brasileiro deva levar em consideração os direitos e garantias
individuais. E aí, pessoal, eu preciso exemplificar, né? Qualquer ação na nossa Amazônia, qualquer ação estatal na nossa Amazônia, ela precisa levar em consideração, isso é obrigatório, o povo que vive na Amazônia, as populações tradicionais. Não adianta querer promover um modelo de desenvolvimento, construindo hidrelétricas, autorizando a exploração de minério, se eu desconsiderar aquela população que lá vive, que lá obtém o seu sustento. Eu tenho que compatibilizar, como eu disse ainda há pouco. O desenvolvimento leva em consideração a economia? Leva, precisa levar. Porém, a atividade econômica precisa estar sujeita a determinadas balizas que protejam os direitos individuais da população amazônica, que é o nosso caso, né? Bem, ainda sobre texto constitucional vinculado ao meio ambiente, a emenda constitucional 45, ela veio a inovar, né? Ela acrescentou um dispositivo dizendo que os pactos internacionais em direitos humanos, caso aprovado por maioria, por 3/5 das 2 casas do Congresso Nacional, gozariam, né, de status de direito fundamental, como se fosse, né, uma emenda à Constituição. Então, o legislador, naquele momento, ele apenas reforçou a importância, o valor que ele atribuiu ao meio ambiente na Carta Magna. Foi apenas um plus. Professor, antes da emenda 45, a Carta da República, a Constituição, já atribuiu um valor relevante ao meio ambiente? Sim. Antes, preteritamente, a emenda 45. Mas veio a emenda 45 e acrescentou mais um tempero, deu mais uma força para que o meio ambiente seja preservado em suas diversas dimensões, principalmente se ele for alvo, né, de um pacto no plano do direito internacional. Tá? E aqui eu vou apenas exemplificar alguns pactos internacionais e fazer uma pequena leitura para que vocês vejam a força que esses pactos internacionais têm, né? Então, eu vou exemplificar falando da Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual o Brasil também é signatário. Então, ela reconhece a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais. E aqui vem reforçar o que eu disse ainda há pouco. Qualquer ação estatal, seja através de uma licença de exploração, de minério, né? Seja através da autorização para derrubada de florestas, seja através de manejo florestal ou não, autorização para a produção, né, das famosas commodities, que é agora uma febre na Amazônia, né? Produção de commodities, soja, de milho, que tem gerado um impacto ambiental gigantesco para o meio ambiente, mas também para as comunidades tradicionais. E aí reforço o que eu disse ainda há pouco. Precisamos repensar o modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Esse modelo que vem sendo empreendido há décadas não está surtindo efeito. A população continua pobre. A desigualdade continua muito forte na Amazônia. Muito forte. Empresas vêm, geralmente de capital internacional, vem, extrai a nossa riqueza, e aí o exemplo que eu vou dar é da Icome, né, no Amapá, extraiu todo o manganês, quando acabou o minério foi embora. Hoje existe ali uma cidade fantasma, mas a exploração durante décadas pela Icome gerou degradação ao meio ambiente em toda aquela região. E quando eu penso em meio ambiente, eu não posso pensar em meio ambiente lá no Amapá apenas. A repercussão da degradação do meio ambiente no Amapá, ela foi sentida em todo o globo terrestre. Claro, em gradientes, em dimensões diferentes. Né? Então, quando eu penso em meio ambiente, eu tenho que pensar em meio ambiente, né, da seguinte lógica. Pensar globalmente, mas agir localmente. O que quer dizer isso? É porque o meio ambiente
ele, para o bem ou para o mal, ele sendo protegido ou degradado, ele gerará uma repercussão no globo terrestre. Por isso que a preocupação do mundo com a Amazônia. Ah, professor, mas na Amazônia existem outras florestas no mundo. Com certeza, mas também o mundo se preocupa com essas outras florestas. E cabe a nós, amazônidas, nós temos legitimidade para isso, meus caros, minhas caras, repensarmos o modelo de desenvolvimento para a Amazônia, para o Brasil, mas em especial a Amazônia. Esse modelo, e aí eu peço venha a quem discorda, né? Mas eu entendo que é um modelo que não tem dado certo. Por quê? Algumas empresas, alguns grupos empresariais enriquecem, mas a população, de um modo geral, continua pobre. Mas aí, qual é o legado desse modelo? Degradação ambiental. Né? Em diversos aspectos. E essa convenção sobre diversidade biológica, ela já foi inclusive positivada. Existe, né, uma convenção, uma lei, a Lei 13.123, que vem regulamentar a repartição, né, do conhecimento tradicional. Inclusive, eu tenho um artigo que foi publicado juntamente com uma aluna da graduação da UNAMA e com o professor Thales Ravena, sobre repartição dos benefícios obtidos, né, pela utilização, pela natura de conhecimentos tradicionais. Tá? Então, se vocês buscarem isso aí na internet, vocês encontrarão. Bem interessante, viu, esse artigo. E vejam só, é um artigo que foi publicado numa revista B1, salvo engano, uma revista, né, bem conceituada, porém, é um artigo que é fruto de um TCC. Para quem trabalha com pesquisa, a gente olha meio de banda para o TCC, né? Porque o TCC é elaborado por aluno da graduação. Ele ainda é um aprendiz de pesquisador. Porém, a aluna, aí eu vou deixar um pouquinho a modéstia de lado, foi orientada por mim e seguiu as minhas orientações e resultou num artigo bem interessante, bem interessante. Aí o professor Thales soube do artigo, ele discute o tema também, fez uma leitura, deu a contribuição dele e nós submetemos, ele foi aprovado e publicado numa revista. Bem, outro diploma de Direito Internacional, que também pode ser lembrado, é o Pacto de São José da Costa Rica e também o Protocolo de São Salvador. Este último, ele vai deixar muito claro que, no artigo 11, existe um direito ao meio ambiente sadio. E quem é que tem direito a esse meio ambiente sadio? Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e contar com serviços públicos básicos. E aí, amigos, eu vou fazer uma conexão com o meio ambiente urbano, tá? Serviços públicos básicos. O que nós podemos pensar? Serviço de água. Vamos pensar no que é básico, né? Para a garantia do mínimo existencial. Vamos pensar no que é básico para a garantia da dignidade da pessoa humana, já que a dignidade ele é um fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º da Constituição. Então, eu sou muito assim atento a esses fundamentos, aos objetivos da República, porque eles devem, no meu modo de ver, nortear a ação do Estado. Então, o Estado, seja o menor dos municípios, seja o maior dos estados e a União, precisam pautar as suas ações de modo a garantir a dignidade. Então, neste caso, serviços públicos, água, esgoto sanitário, educação, saúde, transporte, né? São as famosas funções sociais da cidade, que lá no artigo 182 da Constituição deixa muito claro, né? Está muito claro a sua existência. Eu até anotei aqui, né, onde está, aqui, ó, o artigo 182 inaugura a política urbana, o capítulo da política urbana, que antes da Constituição de 88 nunca havia existido um capítulo específico. Então, a Constituição de 88, dentre muitos aspectos, ela é aplaudida até hoje, mas também, quando eu penso em meio ambiente urbano, por conta dessa inovação, tá? Ela diz o seguinte, o artigo 8.2, a política de desenvolvimento, pensando naquele tripé urbano, executado pelo poder público municipal, os municípios, conforme diretrizes fixadas em lei, isso aqui é o Estatuto da Cidade,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, para que os habitantes gozem de bem-estar, é necessário que o município, a municipalidade, garanta essas funções sociais da cidade. Vamos pensar nas básicas: água, né? Saneamento básico, moradia, muita gente morando na rua, né? O Brasil está empobrecendo cada vez mais. Mobilidade urbana, isso o Estado tem que garantir. Agora, pessoal, por favor, eu não estou querendo que todos tenham a mesma casa. Eu estou querendo, vivemos num país capitalista. Eu sei disso, eu sou capitalista. Mas eu quero que o Estado, e isso que eu defendo, o Estado garanta uma moradia digna mínima, básica, simples, para todos os seus habitantes. É possível, desde que se queira e se busque recursos e se implemente essa política de moradia para garantir, volto a dizer, dignidade. Água. Em Belém tem uma parcela ainda grande de pessoas que não têm acesso à água. São essas funções sociais da cidade que precisam ser garantidas pelo Estado. Tá? Então, eu estava falando aqui, né, dos nossos pactos internacionais. E também, ainda sobre o Pacto de São Salvador, os Estados partes promoverão a proteção, preservação e melhoria do meio ambiente. Portanto, é um dever dos signatários desse pacto internacional. Tá? E aí, já que o nosso tempo está terminando, o professor Papaléu me disse que era 1 hora, e faltam aqui no meu relógio 10 minutinhos, eu vou para a terceira sessão da minha fala, né? Na minha fala que visa garantir aqui a nossa conversa depois. Tá? Eu falo de efetividade. O que seria efetividade? Quando eu penso em norma jurídica, e eu sou muito pragmático, eu disse para vocês, eu não admito norma jurídica que não produza um efeito. Para mim, a norma jurídica ela tem que ser útil à sociedade. Muitas não são, né? Porque elas são elaboradas por determinados atores políticos que têm outros interesses, eu sei disso. Mas, de um modo geral, em tese, os nossos representantes devem legislar e produzir normas jurídicas que sejam úteis a todos nós. Partindo dessa compreensão, a efetividade jurídica ela se subdivide, né, em uma efetividade jurídica e uma efetividade social. A jurídica ela precisaria conter 3 elementos, né, que é a hipótese, a disposição e a sanção. Ou seja, o cidadão, ele ciente da existência de uma norma jurídica, deve obedecê-la ou agir de acordo com o que ela diz. Ao desrespeitar aquela norma jurídica, ele sofrerá uma sanção. E aí eu vejo o aspecto da efetividade jurídica. Porém, o mais importante, no meu modo de ver, é a efetividade social, que seria a aceitação por parte da sociedade. Tem um sem número de normas jurídicas no Brasil, municipais, estaduais e federais, que não são cumpridas, porque a sociedade não as reconhece, não as valoriza. E, portanto, nós temos uma inflação, né, de normas que não produzem efeito. E no meio ambiente, isso aí vem aumentando, né, com o passar do tempo, e ainda mais quando temos um governo que diz que vai flexibilizar as normas ambientais, vai passar a boiada. E aí, meus caros, independente de qualquer ideologia, o meio ambiente ele não pode ser alvo de análises ideológicas. É difícil? É dificílimo, é dificílimo. Porém, o meio ambiente, por ser difuso, por garantir a qualidade de vida não só para esta geração, mas para as futuras, ele precisa estar protegido de análises ideológicas. Então, no nosso país, nós vemos observando, nas últimas décadas, né, um grau crescente de fragilização, de mitigação, de flexibilização das normas ambientais. E isso tudo é muito danoso para o meio ambiente enquanto uma unidade, tá? E aí, amigos, eu peço mais uma vez autorização, vou fazer uma leitura de um trecho de uma das obras do professor Luiz Alberto Barroso,
que diz assim: a efetividade significa, portanto, a realização do direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização dos fatos, dos preceitos legais, e simboliza a aproximação tão íntima quanto possível entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. Então vejam só, ele fala em desempenho concreto de sua função social. O direito tem uma função social. Ele deve ajudar a sociedade. Se não for assim, né, eu me sinto desmotivado, enquanto jurista, enquanto professor, a continuar nesta carreira. Eu preciso acreditar e preciso me esforçar para que o direito, no Brasil, ele tenha esta eficácia social, sirva à sociedade, em qualquer dos seus aspectos, seja na área tributária, na área do meio ambiente, na área do direito do trabalho, na área do direito civil, precisa servir à sociedade. E não a grupos políticos específicos, a pessoas, porque aí, neste caso, eu desvirtuo a lógica jurídica. Tá? Bem, e aí, pessoal, para terminar, eu trouxe aqui, eu gosto de trabalhar muito com imagens, com gráficos, com tabelas, né? Nós do direito temos uma certa ojeriza a trabalhar com imagens, gráficos, tabelas. Eu já gosto. Eu acho que ele deixa muito mais evidente, claro, para quem vai ler os nossos textos, as nossas apresentações. E eu vou buscar aqui 4 elementos, né? Aquela divisão que eu fiz ainda há pouco, do meio ambiente, em natural, artificial, cultural e do trabalho, eu peguei reportagens que eu encontrei no Google. Eu joguei lá, meio ambiente natural, reportagem de jornal. Aí encontrei a seguinte reportagem: meio ambiente natural. A Amazônia tem o maior desmatamento para o mês de abril em uma década, diz o Instituto do Homem da Amazônia, né, o IMAZON. E aí eu pego um pequeno trecho que diz assim: desde 2019, o desmatamento na Amazônia no Brasil tem crescido. Nos 12 meses anteriores a agosto de 2020, o desmatamento da floresta brasileira aumentou 9,5%, destruindo um território maior que o da Jamaica, segundo dados oficiais. Bem, o que eu quero mostrar para vocês é a inefetividade das regras em vigor em matéria ambiental. Os sistemas de comando e controle, as normas de comando e controle, que são aplicadas pelo IBAMA, pelo ICMBio, né, pelos órgãos do Estado, são, de certo modo, ineficientes ou não aplicados. Né? O ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, está dando ordens internamente para que a fiscalização do IBAMA não atue. Ou seja, existe norma para que o fiscal, ao identificar uma degradação do ambiente, vá lá, fiscalize e, se for o caso, autue. O ministro não quer que aconteça isso. Né? Então, ou seja, um flagrante prova de inefetividade das regras em vigor que dizem respeito à tutela do meio ambiente natural. Tá? Na sequência, meio ambiente artificial. Seria o meio ambiente natural transformado pelo homem para servir ao homem. São as cidades, né? São os prédios, as edificações, são as praças, são os espaços públicos. Coloquei: mais de 400 mil famílias não possuem moradia adequada no Pará, aponta a Coab. Mais uma vez, o direito social à moradia, que é uma função social da cidade, de acordo com o artigo 8.2, não está sendo garantido pelo Estado. Dados do IBGE apontam que no capital há um déficit de quase 72 mil moradias. Né? A desocupação, aí na semana passada, a desocupação de uma área no bairro do Jurunas, onde viviam mais de 400 famílias. Esse é um outro ponto importante, né? Que nós, enquanto estudiosos do direito, precisamos refletir. O direito à propriedade é consagrado na nossa carta, na nossa ordem jurídica? Sim, categoricamente sim. Porém, meus caros, o direito à propriedade ele não pode mais ser compreendido como outrora foi. Ele não é absoluto. Ele não é intocável. Sabe por quê? Porque dentro, no seu interior, na sua estrutura, ele contém a função social. Todo o direito de propriedade precisa estar acompanhado
Ou seja, toda propriedade precisa servir à sociedade, seja de que forma for. Nesse momento que nós vivemos, milhares, talvez até milhões de brasileiros não têm moradia. E aí o Estado, no momento de pandemia, não pode, e essa é uma defesa que eu faço, várias entidades vêm fazendo, não pode autorizar despejos. Vivemos uma pandemia histórica, a maior da nossa geração. Isso é desumano. Isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. Em outros momentos, quando não há pandemia, o despejo tem regramento legal, que seja feito, de acordo com o que diz a nossa ordem, o devido processo legal. Mas que fique claro, o direito à moradia ele é muito fragilizado, desrespeitado no nosso país. Tá? Bem, aí como o direito, o meio ambiente artificial ele é mais amplo, eu coloquei uma segunda reportagem. Mesmo em ciclovias e ciclofaixas, ciclistas convivem com insegurança. Bem, aqui aí vem o meu aspecto, meu viés de urbanista, tá? Amigos e amigas, cidades do mundo mais desenvolvido estão priorizando o transporte ativo, seja a caminhada, seja a ciclovia, a bicicleta, seja o skate, o patins, em detrimento do transporte privado, que é o carro. As cidades precisam ser reconfiguradas para que mais ciclovias, mais ciclofaixas, mais calçadas acessíveis a todos sejam construídas. Isso diz respeito ao meio ambiente artificial. Intervenção do homem transformando para garantir qualidade de vida. Tá? No que tange ao meio ambiente cultural, né? E aí eu fiz todo aquele discurso sobre a Cidade Velha, sobre o nosso centro histórico, eu coloquei aqui uma reportagem do O Liberal, abandono do patrimônio histórico de Belém preocupa a população e especialistas. Tá? E aí tem uma fala da Rose Norá, que é professora da Federal, arquiteta, que vai dizer que os monumentos históricos de Belém estão abandonados e sujos, né? Isso ocorre pelo descaso e falta de manutenção ao longo dos anos. Ok, perfeito. Inércia, né? Omissão estatal. Mas também, né? É um vandalismo da sociedade. Eu vou me incluir nisso aqui, tá, gente? Não vou me eximir disso. Nós desvalorizamos o legado que os nossos antepassados nos deixaram. Isto precisa ser repensado, ser alvo de reflexão de todos nós. Precisamos valorizar. Primeiro, para valorizar, amigos, um convite. Vocês precisam conhecer o nosso centro histórico. Quem não conhece, conheça. Existem algumas ações de professores da UNAMA, da FIBRA, da Federal, que fazem roteiros, caminhadas pelo centro histórico, caminhadas guiadas. O mais importante dele é de uma amiga minha, que é a professora Gorete Tavares, da Geografia da Federal. Roteiro geoturísticos. Procurem no Facebook. Roteiro geoturísticos. Pessoal, é muito interessante. Eu já levei alunos da UNAMA 3 vezes em roteiros. Tem o roteiro da Estrada de Nazaré. Vocês sabem onde fica a Estrada de Nazaré? Roteiro do Ver o Peso. Roteiro da cidade histórica, do centro histórico. Roteiro do bairro do Reduto. E aí, à medida que a gente caminha, ela e os seus monitores vão explicando aspectos sobre arquitetura, por que aquele prédio existiu, quem construiu, que momento. Isso é muito interessante. E aí nós vamos conhecer de fato a nossa cidade. E ao conhecê-la, nós poderemos valorizá-la um pouco mais. Tá? É apenas uma sugestão. E o último aspecto que eu trago aqui uma notícia é do meio ambiente do trabalho. MPT, Ministério Público do Trabalho, investiga meio ambiente de trabalho em unidade da JBS no Rio Grande do Sul. O Ministério Público começou nesta terça uma operação que investiga meio ambiente de trabalho em frigoríficos de abate de bovinos e suínos. Ou seja, é um meio ambiente, um locus onde seres humanos trabalham, mas é um locus insalubre, que põe em risco a saúde daqueles que lá exercem o seu trabalho. Tá? Pressa e excesso de trabalho eleva o risco de acidente em obras no Brasil. Isso aqui é uma reportagem da época da Copa, né?
onde havia uma pressa, uma urgência de construir os estádios, a infraestrutura urbana, e aí os trabalhadores eram submetidos a esse risco excessivo. E, pessoal, todas as matérias que eu coloquei aqui, existem regras de direito positivadas que estão em vigor e que servem para proteger as quatro dimensões do meio ambiente. São efetivas? Eu direi aqui nesse momento que são efetivas parcialmente. Há muito a avançar, tá? Então, meus caros, meu caro professor Papaléu, professor Stael, professora Bárbara, essa é a minha pequena contribuição a esse debate. Espero que tenha sido útil para estimular, provocar a reflexão de todos nós aqui, né? Inclusive, quando eu fui preparar esse material, eu também fiz outras reflexões. Nós sempre precisamos evoluir, né? Evoluir sempre e a gente vai avançando, tá? É isso. Estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno. O professor Adeodato na minha banca, não sei se tu ouviste ele falar isso, mas ele chegou a dizer que uma das melhores coisas do trabalho acadêmico, de uma pesquisa acadêmica, é despertar o interesse no ouvinte, né? E só para tu teres noção, enquanto palavras, o professor Stael levantou a mão para fazer pergunta, o professor Pedro Sarraf mandou pergunta também, queria fazer pergunta para você, e o professor Humberto Costa também, né? Tem algumas perguntas para fazer para você. Então, parafraseando, né, o Adeodato, se é realmente essa a missão, né, da pesquisa, despertar o interesse das pessoas, de fato, na manhã de hoje você conseguiu despertar o interesse, não só de nós, mas de mim também, queria, após fazer alguns comentários. Pela ordem de inscrição, eu vi aqui o professor Humberto, ele foi o primeiro a levantar a mão, o professor Pedro falou comigo lá no chat, e logo após o professor Stael. Então, se não houver nenhum impedimento, nós podemos seguir essa ordem. Tudo bem? Professor Humberto. Tudo bem. Professor Bruno, eu espero que o senhor esteja me ouvindo bem. Eu sou professor aqui da casa, aqui na sala do curso de Direito. Minha disciplina é Processo Civil. E eu confesso para o senhor que eu sou um apaixonado por essa cidade. Um apaixonado, digamos até que romântico, pela cidade de Belém do Pará. E a sua fala, ela despertou em mim a curiosidade de estudar esse assunto, porque é um assunto que muito me incomoda enquanto um mero cidadão desta cidade, não enquanto um professor que tinha um olhar científico, não. Esse olhar científico ele surgiu neste momento, nesta manhã, de estudar este assunto e debruçar sobre isso. Eu queria contar para o senhor um fato que ocorreu comigo há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Eu gosto tanto dessa cidade que eu tenho este livro aqui, ó. Não sei se o senhor conhece. Levante um pouquinho mais, professor. A imagem está um pouco distorcida, não consigo ver, professor. Desculpe. Belém da Saudade é um livro que traz uma pesquisa riquíssima de fotos da cidade, de todas as épocas, enfim. E quando eu leio esse livro, eu tenho a impressão que a nossa cidade era muito mais organizada há muito tempo atrás do que nos dias de hoje. Essa é uma conclusão que eu tenho vendo essas imagens aqui. A minha impressão é que nós não tivemos gestores nem atuais e nem recentes que, de fato, tivessem esse olhar preocupado para a cidade, ao ponto de preservar este meio ambiente da nossa cidade. Tanto é que, até hoje, nós ainda homenageamos Antônio Lemos, que foi alcaide daqui há mais ou menos 100 e poucos anos atrás. E ele é tido como um ícone da gestão pública daqui da nossa cidade. Eu tenho um primo que mora em San Diego, na Califórnia. Ele veio conhecer Belém, não conhecia, e ao final da visita dele, levei ele para vários roteiros aqui, que o senhor inclusive falou alguns aqui, lá da Cidade Velha, aquele projeto circular, na época estava acontecendo, fui com ele por lá e tal, andamos, inclusive eu conheci coisas que eu não conhecia. E ao final,
da visita dele lá no aeroporto, ele me fez a seguinte frase, ele falou assim: pô, primo, a sua cidade é um museu a céu aberto, pena que muito mal cuidado. Eu fui para casa, eu fiquei extremamente triste de ter sido confrontado com a realidade que talvez o meu romantismo não me permitisse enxergar. E eu pergunto, professor, para o senhor, por exemplo, o traço cultural da nossa cidade, em termos de organização, de permitir a bagunça, onde todo mundo faz o que quer, me parece que Belém é uma cidade sem regra, sem norma, onde o poder público faz vista grossa para tudo isso, é complacente com isso. Eu pergunto, até que ponto o poder público ele é conivente com a nossa população que simplesmente ignora as belezas dessa cidade. Por fim, eu digo em algumas aulas minhas que eu fico assustado. Como é que pode nós vivermos numa cidade onde se roubam estátuas das praças? Estátuas de bronze gigantescas lá do mercado de São Brás, por exemplo. Ao passo que nós temos países no mundo onde simplesmente recursos públicos da segurança pública não existem mais porque estão desativando penitenciárias, por exemplo. E me parece que aqui nós temos que cada vez mais colocar policiamento em praças, nos nossos monumentos culturais, para proteger do vandalismo, porque a nossa cidade ela é terrível nesse aspecto. Eu gostaria muito de ouvir o mestre a esse respeito. Bem, Humberto, professor Humberto, obrigado pelas colocações, né? Que bom que eu despertei essa inquietude em ti. Bem, a tua pergunta ela é ampla e complexa de ser respondida, né? Eu vejo aí um problema cultural. Precisamos estimular educação ambiental nos nossos jovens, na nossa escola, mas promover educação ambiental de maneira consistente, né? Inclusive a Unesco ontem, no momento que eu estava elaborando essa apresentação aqui, eu vi uma reportagem que a Unesco, né? Ou seja, aquele braço da ONU que se preocupa com patrimônio histórico, ela defende que o meio ambiente, claro, evidentemente que ela está se referindo ao meio ambiente artificial, ao meio ambiente cultural, segundo essa classificação que nós trabalhamos aqui, seja central nos currículos educacionais. Ou seja, quando o aluno for estudar matemática, a matemática tem que estar conectada com a questão ambiental. Quando o aluno for estudar biologia, a biologia tem que estar conectada com a questão ambiental. Quando for estudar história, tem que estar conectada. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho e concordo. Se é isto que a Unesco quer, eu concordo. Precisamos investir seriamente em educação ambiental para que as gerações futuras consigam agir diferentemente da nossa. Nós, né, você, eu, apesar de termos preocupação, né, o que nós fizemos concretamente para ajudar a preservar o Centro Histórico de Belém? Né? Eu te confesso, eu fiz muito pouco. Eu gostaria de ter feito mais. Né? Gostaria de ter feito mais. Tem um outro aspecto aí com relação, né, a roubo, né? Roubo de estátuas é assustador, né? Sui generis, como se fosse algo assim. Se nós fôssemos falar para alguém que mora no exterior, o teu primo que mora em São Diego, olha, em Belém as pessoas roubam estátuas de bronze. Ele vai dizer, não, estás brincando comigo. Né? Na linguagem do paraense, isso é sacanagem tua. Mas sabe por quê? É um problema, além de cultural, problema de econômico. As pessoas roubam as coisas para ou comprar droga ou comprar alimentação mesmo. Né? O Brasil é extremamente desigual, não precisa nem repetir isso aí. Né? Enquanto nós aqui somos privilegiados, a gente precisa ter claro isso. Somos privilegiados. Né? Temos conforto, temos acesso à alimentação, à saúde, à educação, a transporte. Mas grande parcela da sociedade vive na miséria. E é inevitável dizer, né, são dados estatísticos, econômicos, que apontam já isso. A pobreza no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Né? As pessoas deixam de utilizar
o gás para utilizar lenha para fazer comida. Isso é só um exemplo, né? Então, parte disso perpassa pela extrema pobreza do povo, que aí tenta roubar cabo elétrico, né? Cabo de cobre, né? E aí afeta a nossa rede de internet, ou seja, é a miséria, infelizmente, né? Então, eu acho que nós precisamos tentar construir um país menos desigual para que esses episódios, vamos dizer que são episódios aonde a pessoa que esteja na miséria precisa roubar uma estátua de bronze, precisa roubar cobre, o fio, precisa roubar, seja o que for. Na Almirante Barroso tinha umas grades, as pessoas roubavam as grades, né? Que segregava ali aonde passa o BRT. Ou seja, é miséria, né? Eu atribuo a isso. Existe a má índole, claro, mas também é miséria, tá? O Estado, né? A conivência, melhor dizendo, de certo modo, sim. O Estado, ele, seja município, seja o Estado do Pará, seja a União, estão assistindo, né, à degradação, não há uma fiscalização contínua dos prédios do centro histórico. Porque o que acontece no centro histórico? Não sei se vocês sabem. O proprietário, a família proprietária, que não quer manter o prédio, o que eles fazem? Eles tiram o telhado. Quem passa na rua não observa que aquele imóvel está sem telhado. Só que, com a chuva, as edificações são de uma outra tecnologia de arquitetura, muito barro, os prédios ruem, caem. E aí sim, ele pode vender, ele pode construir um prédio moderno. E aí o Estado se omite em fiscalizar isso. Existe tecnologia. Pessoal, pega um drone, faz uma caminhada pela João Alfredo, pela Santo Antônio e vê os prédios que estão sem telhado. Isso é só um exemplo da omissão. Tá? E aí eu também, museu a céu aberto, né? Isso reforça o que eu disse, né? Temos um acervo lindo, né, histórico. O Palacete Bolonha é só um exemplo, né, gente? Aquela coisa linda, Teatro da Paz. E vamos pensar em conjuntos arquitetônicos. A própria Cidade Velha, enquanto conjunto arquitetônico, se preservado, seria lindo, tal como a Cidade Velha em Lisboa, né? A última vez que eu fui em Lisboa, eu me hospedei na Cidade Velha de Lisboa. Cara, eu me lembrei de Belém, porém, abandonada, né? Professor, eu espero ter respondido as suas inquietudes aí nessa sua contribuição, tá? Lhe agradeço. Mestre, fantástico. Muito obrigado. Eu agradeço. Papaléu, obrigado, irmão. Professor Pedro, com a palavra. Obrigado, professor Papaléu. Bom dia ao professor Bruno Soeiro, bom dia, professora Bárbara, professor Stael, os nossos alunos aqui que estão acompanhando a nossa atividade da semana acadêmica. Professor Bruno, eu gostaria de, num primeiro momento, parabenizar, né, pela sua fala, que foi bastante esclarecedora, foi bastante, como disse o professor Humberto agora há pouco, instigante aqui a nos fazer refletir, pensar, né, e questionar essa questão do meio ambiente, né, enquanto direito fundamental. E eu fiquei bastante atento a vários aspectos da sua fala, e um em particular me chamou bastante atenção, que é algo que eu mesmo repito com as minhas turmas, né, com relação a essa questão de que o direito ele não pode estar descolado da realidade, né? Ele nunca se descola, na verdade, da realidade. E, inclusive, a gente estuda lá na lei de introdução que a aplicabilidade das normas jurídicas ela deve levar em consideração a sua finalidade social, né? Um dos parâmetros ali de aplicabilidade e interpretação é justamente essa finalidade social. E eu sempre repito bastante isso com os alunos durante as aulas nas turmas. E o aspecto que eu gostaria de questionar, e passa um pouco pela fala do próprio professor Humberto, diz respeito ao seguinte: como é que o senhor enxerga, ou como nós poderíamos inserir, por exemplo, o contexto da responsabilidade civil do Estado
em relação, por exemplo, aos danos ambientais, né, que eu trato com os alunos da matéria de direito administrativo, e algumas aulas atrás nós falávamos sobre esse aspecto da responsabilidade civil do Estado. Então, eu queria, se for possível, ouvir um pouco mais do professor, como é que a gente poderia encaixar esse aspecto da responsabilidade civil do Estado por danos ambientais, voltado aqui a essa efetividade do meio ambiente enquanto direito fundamental, né? E aí eu até aproveito para fazer também acrescentar um outro aspecto, uma outra reflexão, como é que essa responsabilização ela pode efetivamente contribuir para essa efetividade do direito ambiental, se a gente, por exemplo, se desvincular àquela visão tradicional da responsabilidade civil com a atribuição de mera indenização, né? Resumir a obrigação a valores pecuniários. Como é que a gente poderia tornar efetivamente essa responsabilidade, fazer com que ela contribua, melhor dizendo, para a efetividade do direito ambiental, do meio ambiente enquanto direito fundamental, professor? Não sei se eu consegui me fazer entender, e desde já agradeço a sua colocação e as suas palavras. Obrigado, professor Papaléu. Obrigado, professor Bruno. Obrigado, professor Pedro. Aqui, eu acho que eu não falei, mas é bom sempre dizer, né? O meio ambiente, ele é um conteúdo transversal, né? Então, ele vai se relacionar por diversas ciências, né? Desde a economia, da geografia, mas também no direito. E no direito também, vários dos ramos do direito, eles colaboram para a questão do debate com o meio ambiente. Né? Eu posso pensar, eu sou tributarista, não sei se os senhores sabem, né? Mas o direito tributário também tem conexão com o direito ao meio ambiente, né? Com o meio ambiente. Eu posso utilizar os tributos como ferramenta de intervenção na propriedade, de modo a estimular posturas que sejam ambientalmente sustentáveis, né? Eu posso utilizar o tributo a desencorajar determinadas posturas, partindo de uma concepção do Bobbio, né, da função promocional do direito. Tá? Bem, a tua fala também é importante para que a gente possa pegar um contexto aí do professor Humberto, né, que é um processualista. E aí eu pego lá o pessoal lá do processo, né? De que maneira, quais ferramentas jurídicas nós, sociedade civil, podemos utilizar para fazer com que a ordem ambiental, quando eu falo ordem ambiental, eu digo complexo, né? O plexo normativo seja respeitado. Aí eu posso pensar em ação civil pública, ação popular, né? E aí tu perguntas, mas de que modo nós podemos mudar a lógica, utilizar as ferramentas jurídicas, judiciais, apenas para buscar reparação, como se fosse, né, essa reparação, o dano ambiental já aconteceu. Muitas vezes não tem como retroceder, recuperar aquele valor, seja um imóvel, seja um rio, seja um animal que foi extinto, não tem como, às vezes não tem como, não tem recurso que seja suficiente. De que modo fazer? Eu acho que ainda é o meio judicial, mas no sentido de buscar a tutela jurisdicional para fazer com que o Estado desenvolva política pública que previna a degradação ambiental. Exemplo, o Plano Diretor de Belém, para quem não sabe, o Plano Diretor de Belém, segundo a própria Constituição, é a lei mais importante, né? Ela é o instrumento fundamental de política de desenvolvimento urbano. Nosso plano diretor, ele é de 2008. E segundo o Estatuto da Cidade, ele precisa ser revisto em 8 anos. Nós estamos em 2021, ele ainda não foi revisto. O que isso implica? É que a Belém de 2021 não é mais a Belém de 2008. Mas o que é mais grave é que o plano diretor, apesar da defasagem,
ele tem uma série de instrumentos urbanísticos que são, segundo a doutrina, segundo os estudiosos, os urbanistas, são úteis à sustentabilidade urbana. Esses instrumentos, apesar de constarem no plano diretor, eles não foram aplicados. Inefetividade. Voltamos ao tema da nossa conversa hoje. Por exemplo, IPTU progressivo no tempo. Lá vai eu puxar a sardinha para minha brasa, o tributário. IPTU progressivo no tempo. Está no plano diretor previsto, mas não foi aplicado. Por que não foi aplicado? Porque o plano diretor diz o seguinte, que em 6 meses o chefe do executivo encaminhará um projeto de lei para a Câmara regulamentando a cobrança do IPTU progressivo. De 2008 a 2021, não foi encaminhado. Ou se foi encaminhado, o prefeito retirou o projeto porque afetou politicamente a sua base. Outorga onerosa no direito de construir, um outro instrumento urbanístico que consta no plano diretor, inefetivo. Desapropriação, sanção. Ou seja, há uma série de instrumentos, de ferramentas. Eu chamo de que o Estatuto da Cidade ele é uma caixa de ferramentas de instrumento. Ou seja, o que é caixa de ferramenta? É aquela caixa de ferramenta que tu precisa realizar uma tarefa, tu vai lá e pega o martelo, tu pega a chave de fenda, né? Tu pega o prego e utiliza para executar uma tarefa. Para promover o planejamento do desenvolvimento urbano, esses instrumentos, essa caixa de ferramenta cheia de instrumentos urbanísticos, precisa ser utilizado. São utilizados? Não. De que modo nós podemos fazer com que eles sejam utilizados? Através de uma ação popular, por exemplo. Ou seja, medidas judiciais para que o judiciário obrigue o Estado, neste caso a municipalidade, para que ponha em prática os instrumentos. Se não for isso, amigo, o chefe do executivo cumprirá o papel dele, vai ter um novo plano diretor daqui a um ano e meio, mas sem efetividade. E aí a cidade continua a se degradar, o trânsito mais caótico, né? A cidade incha sem ter infraestrutura urbana que garanta a qualidade a todos nós. Tá, amigo? Espero ter te respondido, Pedro. Obrigado, professor Bruno. Obrigado mesmo. Obrigado, professor Papaléu, também. Por nada. Eu tenho aqui na ordem a inscrição, o professor Stael, mas eu não encontro ele aqui. Só que a professora Bárbara ela deixou uma. Eu posso compartilhar, Papaléu, uma questão aí, repartir com vocês? Isso. Posso? Okay. Só vou. Está havendo uma audiência aqui na área onde estou. A minha esposa é juíza, eu tive que me deslocar para um outro local, que ela está em audiência, começou agora. Mas olha lá, Bruno, novamente, obrigadíssimo pela partilha sobre essa questão ambiental. Me chamou a atenção a questão relacionada ao valor da segurança alimentar. Porque, na atualidade, o nosso modelo do agronegócio, a agricultura brasileira, indiscutivelmente é um dos setores da economia dos mais relevantes e, ao mesmo tempo, polêmicos. Dito de outra forma, ao analisar e trazer esse tema que me comparece aí à mente, o valor da segurança alimentar, condicionado ao modelo do agronegócio, a agricultura brasileira, né, tudo isso, evidencia que o Brasil é líder mundial no uso de agrotóxicos, pesticidas e praguicidas, né? Alimentando desse modo as multinacionais do ramo e destas fazendo-se refém. Essa lógica na qual prevalece a monocultura de larga escala, ela, por evidente, ela tem um custo enorme, um custo socioambiental significativo, impactos socioambientais significativos. Então, todo mundo busca refletir que há que se ter a percepção dos riscos efetivos e potenciais do uso maciço dos agrotóxicos sobre a saúde do consumidor, sobre a saúde do trabalhador rural e sobre o meio ambiente. Então, é inegável que nós precisamos destacar que esse modelo produtivo agrícola associado ao ideário do agronegócio
tem sido prejudicial à flora, à fauna, aos recursos hídricos e ao solo. Esse modelo produtivo, me parece, né, ainda predominante, ele é social e ambientalmente anti-segurança alimentar e nutricional, porque coloca em risco tanto a saúde da população em geral, quanto a saúde dos trabalhadores rurais em particular. Aí a gente poderia até dizer, né, que trata-se de um grande dilema e que está na mesa de todos nós, expondo a todos nós. Alguém disse que há uma enorme quantidade de questões ambientais sobre a mesa, né? Essa questão de ordem mais estrutural e que envolve 200 e poucos milhões de habitantes brasileiros que daqui a pouco vão se alimentar e, portanto, mereceriam ter garantido a segurança alimentar e nutricional e sua conexão com o direito ambiental. Essa questão que eu trago para ti, Bruno, para te refletir, jogar as tuas luzes sobre essa questão do direito à segurança alimentar e nutricional, e a indústria alimentícia, sobretudo no mundo do agro, né? E a questão ambiental. Era isso que eu queria compartilhar contigo e merecer as tuas bem-vindas qualitativas, densas considerações com teu olhar de especialista na área. Desde já, muito obrigado pela tua presença aqui, os alunos aqui estão adorando. Obrigado, Stael. Bem, quando eu penso em agronegócio, eu entendo que o agronegócio ele é importante, muito importante para a economia nacional, para a balança comercial, né? Somos um país onde o agronegócio ele é executado com muita tecnologia, porém, né, como nem tudo são flores, como diria o poeta, o agronegócio ele vem na esteira de uma omissão estatal que não controla a atividade, vem avançando a fronteira agrícola para a Amazônia, de modo muito danoso ao meio ambiente, muito danoso à vida das comunidades tradicionais. Ressalto, não sou contra o negócio. Eu acho que o agronegócio tem que ser realizado dentro de balizas, né, que já existem e que precisam ser aplicadas. E o agronegócio precisa respeitá-las. O Brasil ele é um grande produtor de commodities, de milho, de trigo. A pergunta é, a população brasileira, no dia a dia, a população mais humilde, se alimenta de milho e de trigo? Não, né? Não. Para onde vai essa produção gigantesca de commodities? Para o exterior. Certa vez eu estava num evento como este aqui, nosso, trocando ideias, e quem estava discutindo sobre o tema era o professor Aleph Amin. E ele falou uma questão, ele é estudioso da água, né, do uso da água, a questão ambiental e a sua conexão com a água. Países como China, por exemplo, apenas exemplo, como são países que, em certa medida, têm carência de água, utilizam o solo e a água de outros países para produzir commodities e abastecer a sua população. A China tem avançado sobre o território da África, sobre a Amazônia, para produzir commodities. O benefício para a população brasileira é sentido no dia a dia, no almoço, no jantar? Não. Infelizmente não. Então eu acho que o Estado brasileiro vem se omitindo, valorizando apenas o dinheiro, o aspecto econômico, que é bom para a balança comercial, repito, porém fragiliza a segurança alimentar da população brasileira, que tem dificuldade extrema hoje, cada vez mais, de ter acesso a uma comida simples, mas que tenha qualidade. Tá, Estel? Espero ter respondido a tua pergunta. Bem,
Bem, nós temos aqui um último registro da professora Bárbara. Ela se encontra numa consulta médica, mas ela deixou aqui para uma pergunta para você, né? Na verdade, uma provocação, se você puder comentar, né, um pouquinho sobre esse tema. Mas ela coloca aqui a questão sobre o direito das mulheres aos espaços da cidade, né? Observando aí pela necessidade de desenvolvimento e criação de políticas públicas, né? Para que as mulheres elas possam se sentir seguras e para que elas possam ser asseguradas quanto ao seu direito ao acesso aos espaços da cidade, né? Se terias alguma contribuição nesse sentido para compartilhar conosco. Tá. Antes de enfrentar esse debate que a professora Bárbara provoca, ainda dando continuidade, completando a minha fala anterior ao professor Stael, o agronegócio na Amazônia. Vamos pegar como objeto de análise o agronegócio na Amazônia. Vamos pensar na pecuária na Amazônia. São atividades que nós devemos repudiá-las? Não. Porém, o que nós devemos rejeitar é a expansão da fronteira agrícola, ou seja, derrubada da floresta. E aí, como eu disse, rejeitar a derrubada da floresta, eu deixo em aberto para a atividade pecuária e também do agronegócio o que já foi derrubado. Tem milhares e milhares de hectares já derrubados na Amazônia que podem ser utilizados para o agronegócio e para a pecuária, desde que a técnica, a ciência seja utilizada. Temos na Amazônia, vamos pensar na pecuária, a gente pega a estrada, a gente vai olhando aquelas fazendas quilométricas, aí você observa, acha até estranho, né? 10 cabeças de gado aqui, 20 ali. Por que tanta terra para tão pouco gado? É porque o modelo de pecuária na Amazônia é um modelo ultrapassado, um modelo que não é sustentável. O gado é criado extensivamente. Os países que possuem pouca terra criam gado também, porém intensivamente. E nós podemos pegar a parte da Amazônia que já foi derrubada e mudar o modelo de pecuária para gado intensivo. Aproveitar a Amazônia que já foi derrubada para aproveitar para commodities, plantações de soja, ok, mas sem devastar mais a Amazônia. Já chega, isso aí é insustentável. Os nossos descendentes, nossos filhos e netos cobrarão da nossa geração a nossa inércia. Eles dirão para a gente por que o senhor, porque a senhora não se opôs a degradação da Amazônia, a degradação do meio ambiente no mundo. Nós seremos cobrados, meus caros. É importante a gente refletir sobre isso. Bem, sobre o que a professora Bárbara colocou, a professora Bárbara tem estudado a questão da mulher, né? Do feminismo e de que modo a política urbana pode... Eu estou fazendo a minha interpretação, tá, professor Papaléu? De que modo a política urbana pode preservar a sua integridade, né? Eu acho que nós podemos pensar em transportes coletivos, talvez, né, que sejam segregados para o sexo feminino. Isso já ocorre em muitas cidades do mundo, né? Mas principalmente nas cidades do sul global, onde a população utiliza muitos metrôs. Mas eu acho que nas periferias da cidade, onde há pouca iluminação pública, e vocês sabem que a baixa iluminação pública é um elemento que aumenta a violência urbana, na periferia deve haver mais iluminação pública. Certa vez eu estava conversando com uma amiga sobre violência. Ela disse, é porque vocês são homens, ela disse para mim. Vocês não sabem o que é voltar para casa 11 horas da noite, meia-noite, numa rua escura, pegando um ônibus, um transporte coletivo. É assustador, ela falou. É assustador. Então, para quem é homem, talvez a gente não tenha percepção da violência que a mulher está sujeita no nosso ambiente urbano. Mas, sem dúvida nenhuma, a professora Bárbara tem razão em se preocupar, e todos nós devemos nos preocupar
Porque isso é uma questão que não se restringe às mulheres, e sim a todos nós da sociedade, tá? Professor Barbalel. Muito obrigado, Bruno. Tu falaste, eu lembrei uma vez alguém com algo ligado. Uma vez o professor Saulo Matos, ele deu exatamente exemplo de uma política pública, né, que foi desenvolvida na própria Universidade de Goiás para aumento da iluminação pública, né, nas ruas da universidade, que é justamente para evitar o cometimento de crimes lá, né? E um dos percentuais que logo abaixo foi o de violência contra a mulher, né, quando se utilizou uma política de iluminação pública eficaz, né, na cidade interna de Göttingen. Então, quando falaste disso, foi a primeira coisa que eu lembrei. Mas, assim, vários pontos, né, da tua fala me lembraram da leitura dos Humanos e Desenvolvimento, do Amartya Sen, demonstrando essa necessidade da gente vencer a ideia de que desenvolvimento necessariamente é sinônimo de um PIB elevado, que a gente tem que pensar na quantidade de direitos individuais que o cidadão efetivamente pode gozar. Ele até citou um exemplo interessante que, muito embora a média de vida de que eles chamam nos Estados Unidos, né, de um afrodescendente que mora no gueto nos Estados Unidos, seja menor em comparação de que um chinês ele tinha, né, dados que ele produz de um chinês, que um negro ele preferiria viver nos Estados Unidos na China, quando ele se fala em matéria de direitos individuais que efetivamente uma pessoa gostaria de, ou teria, né, a disposição para gozar. E aí, nesse sentido, falar sobre o meio ambiente, né, e aí um padre, o Aleph, né, que é padrinho do meu filhote mais novo, mas eu sempre tive um grande embate com ele, né, que essa perspectiva de se pensar num direito ambiental que é pautado em cima de uma estrutura de direito que é uma estrutura de direito kantista e neocantista, que vai falar do indivíduo, do sujeito, do homem, e que vai ter dificuldade em dialogar com essas novas referências do ecoambientalismo, em que o próprio meio ambiente é um sujeito que faz parte da relação política. E aí a gente pensa, ainda é muito assustador um aluno da graduação ouvir que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu um processo em que uma das partes é que o está pedindo uma reunião contra um estado que tinha, né, poluído o rio. O rio tem responsabilidade, mas o rio não tem agir, o rio não tem legitimidade, o rio não é uma pessoa. Mas é exatamente isso, né, que a gente está aqui na manhã de hoje para a gente discutir. O que só o ordenamento jurídico. O que precisa ser mudado não é só a gente implementar políticas públicas para que o meio ambiente possa ser de fato efetivo e as normas sejam eficazes. Mas o que precisa mudar também é o nosso olhar sobre o meio ambiente. Porque se a gente mudar a lei, se a gente mudar o ordenamento jurídico e a gente não mudar o modo como nós conseguimos o diálogo entre nós e o meio ambiente, essas políticas continuarão sendo inefetivas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que cabe a nós discutirmos a questão da efetividade em vários ramos do direito, né? A filosofia sobre a qual tu te debruça, né, de maneira muito mais profunda do que eu, por exemplo, ela é fundamental para que a gente justifique esse debate, né, e encontre caminhos que busquem encontrar vias que gerem, ao final e ao cabo, a garantia de que o direito ele é efetivo e que visa garantir dignidade, visa garantir o bem-estar dos habitantes, né, do país. Falando apenas do Brasil, né? Se eu pensar que o nosso sistema de justiça ele é ineficaz,
eu posso buscar, né? Eu ontem mesmo estava pesquisando aqui sobre o que falar e eu me debrucei sobre um manual, né? Manual prático de direitos humanos, né? Que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E lá deixa muito claro que é possível, né? Que se busque, né? Os fóruns internacionais, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então a Corte Interamericana de Direitos Humanos, visando fazer com que determinado direito difuso, determinado aspecto do meio ambiente seja tutelado, né, preservado e, quem sabe, até recuperado, né, que seria um outro aspecto. Tá, meu caro amigo? Poxa, Bruno, sempre é muito bom te ouvir. Sinto saudade das nossas reuniões, né? Só deixo registrado que hoje em dia a cervejinha não faz mais parte, né? E graças a Deus nem o cigarro, a coisa que tu insistia muito comigo, e graças a Deus hoje tô livre desse vício, não tô mais poluindo o meio ambiente. Professor Papaléu, o senhor me permite Mas só um pouco minuto. Se não houver nenhum problema para o Bruno, eu acredito que sim, né? Mas a gente está um pouquinho adiantado já, a gente precisaria ouvir, ainda temos uma apresentação de trabalho a ser feita. Eu acho que ele responde rapidamente. Posso fazer? Diga. Pode, fica à vontade. Professor Bruno, rapidamente, como eu usei a expressão, quero agradecer pela sua exposição, foi excelente e causou em mim o bom constrangimento de olhar para dentro de mim e perceber que a minha contribuição tem sido pouca. Então, a sua fala me trouxe, despertou também, não só como os demais, mas em mim também. Muito obrigado por esse momento tão oportuno para nós. Eu sou aluno aqui da NASAL, do terceiro semestre, mas eu gostei muito quando o senhor ampliou a ideia de ambiente. E a minha pergunta, eu senti falta um pouquinho de um outro ambiente. Eu gostaria que o senhor falasse desse ambiente, porque a gente sabe, pela internet, pelos meios de comunicação, que ele existe, mas ultimamente eu não tenho visto muita ênfase nele. E agora, aproveitando a oportunidade que o senhor trouxe essa ideia mais ampla do ambiente, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vivência com esse meio ambiente, de um modo acadêmico, como o senhor tem levado, e o aterro sanitário. É um outro ambiente, e eu gostaria de ouvir um pouco o senhor a respeito dessa questão do aterro sanitário, a importância que ele tem, a eficácia, se ele, bem gerido, ele vai funcionar da maneira que se espera. Se o senhor me der esse privilégio de ouvir com toda a sua experiência sobre esse assunto, eu ficarei grato. Obrigado, Reginaldo. Obrigado pela tua contribuição aí. Bem, meu caro, aterro sanitário, né? A ideia de que nós, seres humanos, somos geradores de resíduo, ela tem que estar no nosso cotidiano. A gente acorda, né? É preciso tomar café? Eu vou lá no pote de café e não tem café. Aí eu vou na nossa despensa, pego um saco de café, rasga e coloca, e aquele plástico, né? Ou vai para o lixo, ou se eu reciclar, né? Adotar a reciclagem, eu vou segregá-lo para que ele seja reciclado. Se eu pensar em tomar banho, tem um sabonete, vou pegar a embalagem. Ou seja, nós, seres humanos modernos, cada vez mais somos geradores de resíduos. Como tratar esses resíduos, né? Como tratar, como dar um tratamento? Nós podemos ajudar nessa tarefa, segregando o resíduo que nós produzimos. Fazendo compostagem em nossas residências. A compostagem é uma técnica, né, que
reaproveita restos de alimentos orgânicos para transformar em adubo, utilizando pouca água, mas também, isso é o nosso papel, né? Mas também tem o papel estatal, né? De ter estruturas aonde esse resíduo que a cidade, que os habitantes produzem, sejam tratados. Mas há uma diferença conceitual entre lixão e resíduo, né? O que nós tínhamos no Aurá era um lixão, sem nenhum ou pouquíssima utilização de técnica que pudesse proteger o meio ambiente, o lençol freático, por exemplo. Em Marituba, onde fica o, entre aspas, aterro sanitário da região metropolitana, e por que entre aspas? Porque o aterro sanitário de lá, ele vem sofrendo críticas de que a técnica a ser utilizada, a técnica devida, não está sendo executada. E, portanto, o que diferencia o lixão do aterro é a utilização de uma técnica. Técnica esta que preserva o meio ambiente. O chorume, que é resultado daquela decomposição ali, não entre no lençol freático. A técnica preserva, evita que isso aconteça. Porém, a leitura que eu tenho, os relatos que eu tenho ouvido, é que o, entre aspas, aterro não está utilizando a técnica devida e está havendo degradação do meio ambiente. E o Estado é importantíssimo nisso. Vivemos aqui na região metropolitana um grande dilema, né? Porque a licença de operação, lá, a empresa que está atuando, não tem mais interesse em atuar, e nós não temos um outro local a despejar o nosso resíduo enquanto cidadãos de Belém. Eu vi uma entrevista outro dia da secretária de Saneamento, que existe uma hipótese de reutilizar o Aurá, né? Ou seja, é um dilema que já deveria ter sido planejado, né? Então, quando eu falo em planejamento do desenvolvimento, é prospectar o futuro. Quanto Belém produz de resíduo sólido? Sei lá, por exemplo, 5 toneladas dia. Quanto Belém produzirá de resíduo sólido daqui a 10 anos? 20? Então eu tenho que planejar, pensar, me preparar uma estrutura que suporte e uma estrutura que esteja respeitando o que a técnica, o que a ciência, o que a engenharia já estudou, já concebeu, para que o aterro sanitário, de fato, seja utilizado, mas com pouquíssima degradação do meio ambiente. Infelizmente, não é isso que nós temos aqui na nossa realidade. Tá, meu caro? Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, Reginaldo, pela sua pergunta. Mais uma vez, Brunão, muito obrigado por ter aceitado o meu convite da instituição. Muito obrigado por ter se disposto, né, a estar aqui conosco na noite de hoje e contribuindo para o nosso evento, né, da primeira semana acadêmica virtual do nosso curso de Direito da Faculdade Uninassal. Tá? Não sei se o professor Stael gostaria de falar mais alguma coisa, né? Mas desde já deixo registrado a minha gratidão, né, a você, meu amigo. Rapidinho, professor Bruno, professor Papaléu, esse belo colóquio, essa bela conversa que nós realizamos hoje, possibilitou nascer uma ideia aqui entre nós do curso de Direito. Eu gostaria de convidar o professor Bruno, o professor Papaléu, para nós oportunamente façamos uma live, um colóquio sobre o direito ao desenvolvimento sustentável e a economia de baixo carbono. O direito ao desenvolvimento sustentável e a economia de baixo carbono. Aí nós combinaríamos de realizar esse colóquio, essa live, posteriormente, né? Eu acho que é uma bela conexão aí que vai gerar uma boa conversa aí entre nós,
o advogado tributarista também, né, o Alberto, com a sua visão constitucional. Eu li recentemente uma dissertação de mestrado de um colega meu sobre a questão da economia de carbono. Ele está na Áustria, inclusive, né? E eu acho que essa discussão precisa ser, esses temas precisam ser conectados com o direito ao desenvolvimento sustentável e a economia de baixo carbono. Daí a gente combinaria aí um momento oportuno para tratar e para partilhar considerações e avaliações a respeito desse tema. Então, eu gostaria de convidar ambos, né, e todos os professores que estão aqui para a gente participar com a visão densa do professor Bruno Soeiro, ao qual novamente registro nosso muito obrigado, e nosso muito obrigado também ao Alberto Papaléu, que, afinal de contas, sem o Papaléu, o Bruno não estaria aqui conosco. Então, muito obrigado, e eu aguardo o aceite através do nosso embaixador, Alberto Papaléu, perante o Bruno, claro. Professor Stael. Eu queria só mais um registro aqui rapidinho antes de eu falar. Pessoal, sigam o Bruno nas redes sociais. Faz aí o teu merchan agora, Bruno, para vender tua piramutaba. Já. Sabe, gente, que eu até às vezes fico na dúvida qual é o meu Instagram, mas eu acho que é professor Bruno Soeiro Vieira, @ né? Professor Bruno Soeiro Vieira, tá? Tudo junto. Não, é @ prof. Bruno Soeiro Vieira. Professor Stael, apesar de não ser este tema proposto do meu conhecimento profundo, né, nem médio, vou dizer assim, mas eu aceito estudar para debater, porque eu acho que é de extrema relevância para nós do direito que possamos nos esforçar para conectar a ciência jurídica, seu conjunto de normas, com outros temas, né, para que o direito também possa contribuir para a resolução de questões que afetam, dizem respeito à sociedade como um todo, tá? E agradeço o convite, professor Stael, professor Alberto, que é um grande amigo, e saibam que todos os convites que eu aceito, em determinado momento eu me arrependo de ter aceito, porque dá trabalho de estudar, preparar, mas ao final da nossa conversa, eu sempre fico contente, digo, ainda bem que eu aceitei. Né? Então, agradeço pelo convite, e todas as vezes que vocês me convidarem, eu disser, não dá, insistam a segunda vez, que eu tenho certeza que eu aceitarei, e será um bom bate-papo, tá, gente? Obrigado. Agradecer os alunos também, né, gente, que aqui estão prestigiando. Eu espero que eu, né, de modo simples, possa ter dito algo importante na formação de vocês, ter estimulado a reflexão, provocado no bom sentido, para que vocês possam entender que o direito ele é tão encantador porque ele é amplo, ele te dá uma possibilidade de estudo gigantesca. Né? Então, eu estudo direito urbanístico, mas estudo direito tributário, e nesse meio tempo aí o tempero é o meio ambiente, e eu consigo conectar as duas esferas, estudo direito financeiro, consigo conectar com o direito do meio ambiente, e por aí vai. Então, eu acho que a especialização na carreira jurídica é uma realidade, sim, mas nós podemos utilizar a especialização e conectá-la com outras áreas, sem dúvida nenhuma. Tá? Uma bela mensagem aí para todos os nossos acadêmicos, né? Todos os alunos. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Obrigado, né? amigo. Devemos, sim, estender esse debate para outras oportunidades. Né? Acho que tem que ter um volume 2 aqui dessa análise sobre a efetividade ou inefetividade do meio ambiente como fundamental, né? Mas de acordo com o nosso roteiro de hoje, né, foi informado de que nós teremos uma apresentação de trabalho por parte de uma aluna, né? Letícia, você poderia nos informar aqui
Alberto, antes de eu sair da sala, rapidinho, Letícia, deixa eu só saudar o nosso professor Pedro, tá? E também o professor Humberto pela participação, contribuição, e a professora Bárbara Linda, né, pelas gentis palavras sobre mim, tá? Então, obrigado. Eu vou me retirar aqui do ambiente. Um grande abraço, professor Pedro e professor Humberto, tá? Beto, um abração para você. Muito obrigado, Bruno. Até daqui a pouco. Tá legal, até logo.